Estamos teoricamente ao vivo. Fala, gente. Beleza? Então, boa tarde a todos que vão ver futuramente isso. Aqui é o Cauê, o sortudo da Ordem Lúdica. Estou aqui com Petra Schindler, que a autora da franquia Casa 8, que recentemente lançou o seu primeiro livro, Histórias de Amor e Liberdade. Franquia, parece uma empresa. Franquia, saga, série... série, acho que isso convenciona Eu melhor. sei, tô zoando. Se eu fizesse a piada sem medo de perder o amigo, não seria eu. Beleza. Aí, o livro saiu há pouco tempo atrás, então a gente começou uma nova iniciativa, a nossa live literária, na qual aqui, o que a gente faz? A gente vai procurar de tempos em tempos fazer uma live tratando de autores nacionais, começando aqui com a Petra, nossa amiga, lançando aqui o primeiro livro, que... Apesar do meu nome não ser muito nacional, né, mas... nome e sobrenome, inclusive. Mas bom, lembrar a lista de Schindler. Sim, é por isso que inclusive eu assino o nome até hoje, por ter o orgulho de carregar esse sobrenome. Da hora. Então, aí a gente começa aqui com o livro. Esse aqui é o primeiro, né? Isso, é o primeiro de uma trilogia. Casa 8 é o nome da trilogia. E daí os 3 livros, o primeiro agora recém-lançado é o História de Amor e Liberdade. O segundo vai ser o História de Amor e Traição. E o terceiro, História de Amor e Sacrifício. Exatamente. Então, já tá ele fixo. Já tá tudo esboçado na sua mente, como é que vai ser? Isso, eu terminei de esboçar o terceiro livro recentemente, inclusive. Legal. Então, pra gente começar aqui, vamos ver aqui os tópicos que a gente pode falar. Então, primeiro de tudo, falando aqui, o que é exatamente Casa 8? Se você, vamos supor, eu já li o livro, claro, mas vamos supor que eu não tenha lido o livro, chego pra você, então Petra, você escreveu um livro, da hora, do que se trata o livro? O que é Casa 8? Bom, eu sempre apresento ele como, em primeiro lugar, um romance sobrenatural, né? Tratando de relação entre... Pega um pouco do espiritismo kardecista, relação de vidas passadas, só que com bastante carga de fantasia. Inclusive, às vezes eu até cito Supernatural como referência para a pessoa se situar um pouco melhor. Porque, por exemplo, as entidades, elas são personagens ativos na história, que têm emoções, têm qualidades, têm defeitos, têm relações diretas com os personagens humanos, né, que estão vivos. E que inclusive tem combates mágicos, tem desenvolvimento de aprendizado mágico, armas que são feitas de energia, então já pega numa direção que é um pouco diferente, né, das histórias espíritas de vidas passadas tradicionais. Inclusive nesse caso ela pega mais pro lado da... Tem uma inspiração bem clara na literatura fantástica, né? Isso. Porque é aquela coisa, a literatura espírita, não falando bem ou mal, mas simplesmente dizendo que é uma coisa procurando se fundamentar mais, uma narrativa mais realista, mas sem o lado fantástico, sem o lado de poderes, coisas épicas. Então tem as histórias, mas elas emocionam por conta da narrativa, sem essa parte mais, digamos que remontar Rei Arthur, esse tipo de coisa. Isso. Inclusive tem Inglaterra medieval na história, gente, se vocês gostarem de coisas relacionadas ao período. Exatamente, no caso do... Isso é spoiler? Isso é bom falar? Bom, é falado sobre um rei da Inglaterra medieval, não vou falar qual, leiam um livro para saber. Exatamente, um dos muitos reis da Inglaterra. Então Casa 8 é uma história, é um romance sobrenatural com doses de literatura fantástica. Isso, exatamente. E também é um diálogo, tem algumas partes que são inspiradas em diálogos filosóficos, porque existe uma relação clara de mestre e discípula entre a protagonista e um dos personagens do livro, que muitas das conversas são diálogos filosóficos, discutindo sobre assuntos de religião, de filosofia mesmo, reflexões sobre coisas do cotidiano, inspirados tanto não só nos diálogos filosóficos gregos, mas tem vários
de inspiração, por exemplo, uma das inspirações foi o livro O Profeta, do Gibran Khalil Gibran, em que só que a relação entre os dois não é tanto só uma relação entre mestre e discípula. Também existe uma relação romântica, amorosa entre os dois. Então, é justamente a parte de romance mesmo. Inclusive, eu quase dei risada ali porque você falou claramente, sendo que, sim. que o nome da protagonista é Clara. Sim. Então, caso a respeito disso, tanto dela quanto do sentido, a gente já chega mais pra frente, né? Mas, ok. Inclusive, só avisando para vocês não me cancelarem, o nome Clara não tem nada a ver com cor branca ou coisa parecida, mas porque é referência com o nome de uma compositora chamada Clara Schumann, uma compositora conhecida do século XIX, que era esposa do Robert Schumann, e foi inspirada na história dela com o Robert Schumann, que algumas das entidades foram criadas. Isso daí a gente fala mais pra frente. Beleza, então, Casa 8 é um romance sobrenatural que tem doses de Supernatural, doses de Rei Arthur, Carlos Mitologia Magno, grega. Mitologia grega, bem lembrado, que entra, acho que aos 40 do segundo tempo, por aí, mas entra de Isso. forma muito boa. Exatamente. Pô, aquela coisa, boa parte do livro você vê uma inspiração mais que a gente chama de xadrez celestial, o conflito entre anjos e demônios. Apesar de que no livro eles não são exatamente tão antagônicos assim, né? Não, muitas vezes eles trabalham juntos para proteger a pessoa, né? Porque uma das premissas do livro é que cada pessoa nasce com pelo menos 2 guardiões ao nascimento, que é um ser de luz e um ser de trevas. Não sendo necessariamente um anjo e um demônio no sentido que a gente entende, né, da cultura judaico-cristã ocidental. Pode ser de qualquer entidade que você achar melhor, que se situa com o panteão que você se identifica. Falando isso, imaginei lá aquele clássico do anjinho no ombro e o diabinho no ombro. Agora mais imaginando ou a menos Clara isso com... mesmo. Nossa, isso é uma boa pra desenhar eventualmente. Fazer uma miniaturazinha aqui do lado. O Guilherme também. Sim. Porque no caso dele a coisa é mais caótica ainda. Sim, ainda mais caótica. No caso, Guilherme, que seria o interesse romântico da personagem. Isso. Beleza, então... Ok, agora, por que Casa 8? Que assim, o nome do livro em si é Histórias de Amor e Liberdade. Aí, Sim. os outros, História de Amor e Traição, e o terceiro é Histórias de Amor e... Sacrifício. Sacrifício, isso. Então, mas o nome da franquia, de novo com franquia, o nome da série é Casa 8. Por que seria Casa 8, então? É um simbolismo astrológico, porque, pra quem não sabe, eu sou astróloga amadora, né? Nunca fiz curso oficialmente e tal, mas eu faço mapa astral, eu sempre... É um dos meus hiperfocos, inclusive. Que é... Inclusive, eu coloquei no início do livro, presta aqui, o trechinho que me fez me inspirar a escrever a história. Que é um trecho de um livro de astrologia de uma autora francesa chamada Marie-Louise Sondas, que é o seguinte: o maior perigo, contudo, repousa na casa 8, que a casa 1 ama intensamente, como amamos o que contém um germe letal. Com este a dor que desposa o risco, caminha pelo fogo, desdenha a vida e abraça perdidamente o que fará morrer. Eu li essa frase, nossa, literalmente passou um filme na minha cabeça. Falei, cara, isso aqui, esse trechinho pequeno, dá pra contar uma história inteira com isso. E eu tinha, inclusive estava num período um pouco complicado na minha vida, outras pessoas que eu conhecia também estavam em períodos complicados, mas o que seria, né, a casa 8? A casa 8 é a casa do signo de Escorpião, e ela representa tudo que é relacionado com coisas, digamos, com morte, com magia, com sexo, com vidas passadas, com herança, tudo que é relacionado, né, ao oculto, ao perigoso, à atração, inclusive, pelo perigo. É como diz ali, né, abraça perdidamente o que fará morrer. E como ele lê o livro, né, ele sabe que isso é meio que o resumo do livro inteiro mesmo. Sim, altas tretas, altas paixões, altos todos. Não dá pra ver. Então, Casa 8 é justamente por essa coisa com o signo de Escorpião. No caso é a casa que representa o signo de Escorpião, mas ela tem um simbolismo, né, próprio, mesmo se não, quem manja de mapa astral sabe, né, que você pode ter, por exemplo, a tua casa 8 em peixes, a tua casa 8 em câncer,
E é o 8º signo contando a partir do seu. Que no caso, né, a personagem é do signo de Sagitário. E daí ela conhece uma pessoa que é do signo de Câncer, que é o 8º signo contando a partir do dela. E um outro personagem que apresenta ela a todo esse mundo, ela conhece num ano em que o signo dela estava sendo influenciado pela casa 8, porque cada ano o nosso signo é influenciado por uma casa astral específica, que é o Mikhail, que é um personagem bem importante, que é basicamente quem apresenta ela, basicamente quem faz ela se apresentar nesse universo, e que ela até hoje pensa, será que eu devia ter ficado em casa nesse dia? Eu não lembro desse trecho. Inclusive, curioso, então o nome dele se pronuncia Mikhail? Mikhail, sim. Entendi, que sempre tem esse negócio, você lê a coisa, você imagina a pronúncia de nome, tanto que antes de fazer a live a gente estava falando justamente sobre isso, sobre a pronúncia dos nomes de alguns personagens. Mas... E por que eu coloquei um nome diferentão assim? Não, mas Mikhail, mas como assim? Ele é russo? Como assim? Não, ele é de família ucraniana, é como se fosse, né, descendente, né, de imigrantes ucranianos. E uma das coisas até que você me sinalizou quando você começou a ler o livro foi que, porque é estranho você colocar muitos nomes estrangeiros, sendo que o livro se passa não necessariamente no Brasil, mas um país da América do Sul. Que daí eu pensei, não, porque não é efetivamente um livro de fantasia, é um livro que se passa no mundo real, não é um universo paralelo, é um mundo que a gente conhece. E no mundo que a gente conhece um monte de pessoas com nome diferentão. Com certeza vocês conhecem, sei lá, algum Vanny Cleidson, enfim. Então, tanto que tem um outro personagem que se chama George. E eu coloquei isso como ele escrevendo assim, não Jorge, né, como seria a forma aportuguesada. Inclusive, esse personagem ele tem um pouquinho de síndrome de vira-lata. E ele faz questão, não, é George, não Jorge. Eu lembro, isso aí chega a aparecer lá pro final do livro, né? Na metade, mais ou menos, quando o grupo, depois de se dispersar, meio que começa a se reencontrar. Que fala lá sobre literatura. Isso. Entendi. No caso eu tinha pensado isso aí a princípio, inclusive interessante o negócio que você falou, é que você não especifica que a história se passa efetivamente no Brasil. Sim. Que é aquela coisa, conhecendo você, conhecendo o ambiente com o qual você está mais acostumado, eu consigo ver os paralelos. Então eu via lá, Praça dos Imigrantes, eu sei qual praça era efetivamente essa. Eu dei o nome de Praça dos Imigrantes por quê? Porque aqui em Curitiba a gente tem praça de tudo que é coisa. Tem Praça da Ucrânia, Praça da Espanha, Praça do Japão, Bosque Alemão, Bosque São Cristóvão, que é o Bosque Italiano. Então eu juntei tudo e virou Praça dos Imigrantes. No caso, a Praça dos Imigrantes, a inspiração seria a Praça do Japão? Principalmente, mas tem elementos de outras coisas também. Sim, que lá teve os festivais folclóricos, aí me lembrou bastante dos Matsuris, que era ponto de encontro de boa parte do pessoal aqui, Mas também tem, por exemplo, tem a Festa da Uva no Bosque São Cristóvão. Tem outros festivais folclóricos, tem a Feirinha da Praça da Ucrânia, que às vezes tem também. Então tem várias coisas assim. Sim. Você mencionou isso aí, eu tô tentando lembrar de nomes de outros personagens que basicamente, eu tô tentando caçar se não tem muitos nomes que são muito brasileiros ali, a ponto de... Porque eu achei interessante esse negócio de você não saber identificar de cara que se passa no Brasil, podendo ser algum outro país latino. Isso, exatamente. Então... Só que é importante focar aqui se passa no Hemisfério Sul, porque espere o livro 3 para você saber. Boa. Porque tem uma questão de relação de energia do hemisfério norte com a energia do hemisfério sul, e as duas energias atuando ao mesmo tempo. Eu acho legal isso aí. Acho legal principalmente para esse tipo de história, porque esse tipo de história com fundo de literatura fantástica, geralmente é tudo focado no hemisfério norte. Sim. Que nem, por exemplo, Game of Thrones. Westeros não existe, só que é colocado como sendo um país, como sendo uma terra no hemisfério norte. Por isso que o norte é frio e o sul é quente. Uhum. Então... Tanto que tem uma cena em que
eles estão falando sobre um dos demônios da história, né? Que ela fala assim, nossa, mas por que alguém poderoso como ele ia se esconder aqui no meio de um país latino-americano? Nossa, pior, eu lembro desse trecho, mas até você, do jeito que ficou grudado na minha cabeça, eu achei que ela tinha falado especificamente que era brasileiro, mas... eu não vou ir atrás para procurar o trecho aqui agora, mas... Não, tranquilo. Não, beleza. Então, ok. Agora seguindo de tópico, vamos tentar focar um pouco mais nos personagens em si, começando com aquela que claramente é a nossa protagonista. Clara... Weisdonner. De novo com as pronúncias. Se bem que esse aí, na verdade, eu não tentei arriscar na pronunciar, mas na minha cabeça eu pronunciava desse jeito. Então... esse como é protagonista, eu cheguei a escrever no livro como se pronunciava. Pra facilitar um pouquinho pra vocês. Eu esqueci. Então não me sinto mais tão orgulhoso de mim mesmo agora. Tranquilo. Mas beleza, então o que pode ser falado a respeito da Clara? Bom, primeira coisa, o porquê ela tem o nome dela, meio que já expliquei, né? Tá, mas por que essa relação com a Clara Schumann? Porque a personagem principal toca piano, né? Que é uma das coisas que eu faço na vida real também. E essa personagem, uma das inspirações, né, para a história foi a história dela com o Robert Schumann, que era uma história de amor proibido, né, meio que uma história de princesa e plebeu, porque a Clara era uma pianista que rodava a Europa inteira fazendo turnê, se apresentava um monte, e o Robert Schumann, ela chamava Clara Wieck, quando ela era solteira, né, e ele era tipo um cara meio, tipo, talentoso, mas meio desconhecido, um pouquinho mais ou menos um pouco mais diferença de idade dela e tal, não era muito... O pai dela não via com bons olhos a relação, e acaba sendo uma relação meio de princesa e plebeu inicialmente, né? E o Robert Schumann, ele tinha 2 alter egos, que se tornaram depois 2 personagens da história, né? Um alter ego chamado Eusébius, que depois virou o Eza, que vamos falar dele daqui a pouco, que era um alter ego mais reservado, mais reflexivo, melancólico, e um outro alter ego chamado Florestan, que depois se tornou o Lucien, que é outro personagem da história, que era o mais passional, mais inflamado, mais... quase como se fosse um yin e yang, né? E ele fazia isso tanto para as composições, né? Se vocês procurarem, se vocês curtirem a música clássica, procurarem depois no YouTube Carnaval de Schumann, Carnaval de Schumann, Eusébius e Florestan. Você vai ver que, por exemplo, a música começa como se fosse o Eusébius compondo, né? E uma música mais calminha, mais de boa, e de repente, quando entra a parte do Florestan, do nada entra um negócio super frenético. E ele enfrentou tudo e mais um pouco para poder ficar com a Clara e se casar com a Clara. E foi bem no período que eu estava começando a pensar na história, depois que eu li aquele trecho de livro de astrologia que eu falei, cara, isso encaixa direitinho com a ideia de daí Eusébius e Florestan acabaram virando aquilo sim. Mas voltando a falar, né, da Clara em si. O principal conflito dela seria outro período da história que eu sempre gosto bastante, é do período barroco, dessa coisa do conflito entre razão e fé, entre razão e emoção. E ela é uma personagem bastante racional, né? Ela é bastante nerd, principalmente às vezes até no meio das batalhas ela fica pensando em alguns conceitos de física para ajudar ela a derrotar os inimigos. E os espíritos que lutam junto com ela ficam meio de cara com isso, às vezes tipo, pô, você tá pensando em física no meio de uma batalha? Como assim? Ela fala, olha, funciona, isso é que é importante. Só que ela tem sensitividade espiritual, e quando ela começa a ter contato com tudo isso, ela fala, não, peraí, eu tô ficando louca, eu tô enfiando coisa na minha cabeça, eu tô me deixando levar por uma pseudociência. Então ela deixa isso de lado, aí quando ela encontra o Mikhail, né, que é o amigo dela que eu falei, né, que é descendente de imigrantes ucranianos, ela começa a ser atraída para isso novamente. E isso perpassa todo o conflito da personagem. Daí ela conhece pessoas que têm relação com a vida passada dela, começa a redescobrir emoções e memórias que não são dela e que acabam influenciando o psicológico dela, porque ela tem
como ela é muito racional, ela tem dificuldade de lidar com emoções. E todo o conflito da personagem é tentando lidar com tudo isso, que é um universo completamente novo em que ela é inserido. É como se, sei lá, jogasse uma pessoa pra pilotar um helicóptero sem nunca ter pilotado e falar, ó, se vira aí. E com detalhe que mesmo a pessoa estando ali com os controles do helicóptero na mão, ela ainda pensa, será que esse helicóptero é de verdade mesmo? Sim. Tipo, sério, se a gente ganhasse uma moeda pra cada vez que ela pensa, então com isso que aconteceu é mais uma prova de que eu não tô ficando louca. Exatamente. Pô, não, nossa, quantas provas mais você precisa, minha filha? Você viu o negócio, você teve a evidência de forma empírica. Então, inclusive, adoro isso. Então, sim, no caso, a jornada dela seria justamente essa relação entre a ciência, o empírico, o que a gente vê com os próprios olhos, e aquilo que, embora ela veja com os próprios olhos, não é comprovado pela ciência. Sim, não é feito de além da ciência. Exatamente. Que é aquela coisa, tipo, a ciência, ela se foca no que é comprovado pela experiência, mas tem certas coisas que, pelo menos de acordo com a história, ou também de acordo com quem acredita, não é que nega a ciência, mas vai para além da ciência. Ou vai de jeitos que a ciência não consegue chegar. Eu coloco como dois mundos justapostos que estão um do lado do outro, mas não necessariamente se entrelaçam. Então, no caso, eu não vejo o conhecimento científico e o conhecimento mágico como das coisas que brigam uma com a outra. Elas só brigam uma com a outra quando você pega conceitos científicos e enfia no meio de coisas mágicas, tipo esse povo que fica falando de física quântica, usando conceitos mágicos, sem nem saber o que significa física quântica. Isso não tem nada a ver, isso realmente descarta. É quando você tenta fazer alguma coisa parecer científica. E o objetivo do conhecimento mágico não é parecer científico. Mas mesmo assim existe essa dúvida de será que eu não estou caindo em pseudociência? Será que eu não estou caindo no erro? Será que... Porque muitas vezes, apesar da questão de preservar o conhecimento científico ser fundamentalmente importante, isso é colocado na obra várias vezes, muitas vezes existe um viés, uma visão elitista disso em relação a tipo, nossa, você acredita em signo? Você, como se você fosse uma pessoa de terceira classe por causa disso. E tipo, você tem religião e é cientista? Como assim? Como se fossem duas coisas que não se conversariam. Sendo que quem que era Mendel, pai da genética? Era padre. Um padre. Então, tem vários casos desse tipo. Ok, esse já é um tópico um pouco mais extenso. Sim, mas só pra... Só para dizer que realmente a ciência e a crença não são necessariamente antagônicas uma da outra. Sim, exatamente. Elas só são antagônicas quando uma entra no terreno da outra de forma indevida. É justo. Então, que inclusive isso é uma das coisas marcantes no Casa 8, né? Tem várias coisas ali que eu jogo, né? Dou uma introdução que é pra fazer a pessoa talvez ter curiosidade e ir atrás de saber mais sobre. Que nem, por exemplo, parada lá do Abelardo, né? Isso. Acho melhor guardar pra depois ou... Deixa pra depois, porque daí entra na parte da filosofia. Beleza. Então, seguindo adiante, falemos agora do melhor personagem de todos. Sim. Primeira coisa, por que o Zudbia, esse é o nome dele, tem esse nome? Porque esse personagem ele é um anjo caído. Ele é entendido como um demônio na história, mas daí depois se descobre que ele começou inicialmente como um anjo, séculos antes, né, da história começar de fato. E uma das formas de fazer magia angélica é a magia enoquiana. E na magia enoquiana, a letra Z você pronuncia como Zod. Então isso daí eu adaptei. E o AH tem muitos nomes de anjo, né? Para quem conhece os 72 anjos da Cabala, que terminam com AH. Por isso tem várias entidades que terminam com AH. Por conta dessa, inclusive por... O nome dele, ele começa com a última letra do alfabeto, que é a letra Z,
E termina com o som da letra A, como se fosse um alfabeto ao contrário. E coisas ao contrário são particularmente importantes na história dele. Totalmente. Porque representa o princípio mágico dele. Caso Zudbia... eu tô tentando me acostumar, porque eu li o negócio e eu li a Zudbia, porque o nome dele termina com H, então eu achava que a sílaba tônica se encontrava lá. Ainda tô tentando me acostumar. Jeito, na próxima edição, vou ter que fazer um guia de pronúncia. É uma boa, Tipo, colocar num... Como é que é o nome? Apêndice. Isso. Um apêndice, alguma coisa desse tipo. É uma boa, mas... De jeito de outro, ainda tentando me acostumar com o nome dele, mas... Sério, desde a primeira vez... Quando você tinha escrito, acho que só umas 100 páginas, você me passou o PDF e eu li, já tinha em mente, Zudbia é o melhor personagem. Aí agora, com o livro inteiro ali, tem terminado tudo ainda, Zudbia é o melhor personagem. Aí, inclusive, justamente uma coisa que a gente já chegou a falar, eu acho que, de um certo ponto de vista, ele é quase tão protagonista quanto a Clara. Sim. Ele é quase como se fosse o segundo protagonista da história. Porque, principalmente, que o foco do Casal 8 não é o amor romântico. É o amor familiar. É um afeto familiar. Não vou falar qual é a relação dele com a Clara, para não dar spoiler, mas é uma relação de família. Exatamente. Mas, tirando isso... E ele começa sendo... Ela descobre, né, o contato com ele, porque ele é um dos guardiões dela, ele é o guardião das trevas dela, né? E... É o diabinho da guarda dela. Exatamente, o diabinho da guarda. E ele tem uma personalidade bastante caótica, bastante trickster, bastante rebelde, inclusive um pouquinho birrenta às vezes. É tipo o Loki. Quase isso. Por exemplo, tem uma parte da história que ela pergunta assim, eu não me lembro pra onde eu tenho que ir. Eu tenho que ir pra cá ou tenho que ir pra cá? Daí ele aponta a direção errada de propósito só pra zoar com a cara dela. Sim, aquela coisa. Tipo, descrevendo o visual dele, eu sempre imaginava ele meio punk, meio uma coisa desse tipo. Tanto que, a princípio, você tinha descrito as roupas dele como sempre surradas, mas não descreveu a época. Então, pelo menos pra mim, eu imaginei ele como todo um punk, só sem os cabelos espetados. É, quase isso. É tipo um punk se os punks tivessem vivido séculos atrás, quando ele ainda era vivo. Isso. E ele fez parte da vida da Clara, né, na Inglaterra medieval, que ela teve uma vida passada nesse período, por isso que é mencionado, né? E ele, depois que faleceu, ele... por motivos que acontecem na vida passada dos dois, ele passa a ter ódio total de realeza, nobreza e etc. E então ele, conforme ele vai quando ele se torna uma entidade, né, depois que ele morre, ele vai, no caso, protegendo outras pessoas, tendo contato com outras pessoas, ele vai influenciando, né, ideais de destruição da monarquia e da nobreza. Não, claro, né, eu deixo quando eu falo de influências, no caso, influência de entidades em fatos históricos, eu deixo bem claro, tipo, ele não fez isso sozinho. Eu não tô falando, sei lá, que a Revolução Francesa foi ele que causou, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não pense nisso. Mas que ele foi uma das pessoas que patrocinou energeticamente, digamos assim, essa questão. No caso, porque tem muitas variáveis envolvidas, tem muitas questões históricas. Só que primeiro que, até se não tivesse essa parte sobrenatural, fosse só uma questão mundana, não seria uma coisa de outro mundo que alguma pessoa tivesse participado disso nesse período e tivesse tido algum papel. Sim. Mesmo que fictícia. E nesse caso, que a gente pega mais pro lado sobrenatural, então, sim, bem coerente. Até porque, justamente esse é o ponto, ele é um demônio guardião, ele não é só da Clara. Sim. Teve outros, então... Inclusive uma das personagens que é encontrada espiritualmente foi uma pessoa que foi protegida dele, né, em algum outro sentido. Nossa, muito chorável, muita sacanagem que você fez ali com ela, que, nossa, a vontade de manter a boca calada, não dar spoilers, porque é um momento muito emocionante. Sim. Mas, que é uma personagem chamada Liana, que eu me esforcei, que eu inclusive eu criei o nome dela muito antes de eu saber que Game of Thrones existia.
Eu quase mudei o nome dela por causa disso, mas eu pensei, não vou mudar o nome. Ela é uma personagem icônica demais, com um impacto demais pra mudar. O que eu fiz foi mudar o símbolo dela, porque o símbolo dela era uma rosa azul. Só que daí, por conta do simbolismo da rosa azul da Lyanna de Game of Thrones, eu acabei mudando, né, pra uma estrela azul. Nossa, inclusive, bom saber, inclusive, porque eu achava que a sua Lyanna tinha sido inspirada na outra Lyanna, inclusive até estranhei um pouco, porque é aquela coisa, suas inspirações geralmente não são tão diretas assim. Não. Então... Não, mas eu criei essa personagem no ano de 2008, quando eu tava começando a projetar a história ainda, e depois só que eu fiquei sabendo. Foi uma das coincidências que aconteceram depois. Nossa, E o Zudib, ele tem uma relação bem próxima, né, com ela, principalmente porque ele tem um porém. Não só ele, mas outras pessoas, né, que tem relação com ele, que é o Guilherme e o Lucien, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Eles têm uma energia venenosa, digamos assim. Uma energia altamente destrutiva que, se você tem contato com muita frequência, você se sente mal, dependendo, você pode até acontecer algo muito grave com você. Tanto que quase toda vez que a Clary, por exemplo, incorpora o Zudib, que ela faz incorporação, né, ela sente dor de cabeça. E quase toda vez que ela vai visitar o Lucien também, ela também tem dor de cabeça. No caso, ela traz pro sentido literal da coisa o que pra muita gente tem no sentido figurado. Beleza, mas tudo bem, eu passo pano pra ele porque ele é o melhor personagem. Ele é muito legal, eu adoro ele. É mesmo porque a gente sabe, né, que ele tem esse problema, não é culpa dele. Sim, exatamente. E muita coisa é culpa dele. Muita coisa. Ele apronta bastante. Sim. Mas nem tudo. Beleza, então... Tem alguma coisa aqui? Ah, beleza. Tá... Ainda tá? Tá, beleza. Apareceu uma notificação aqui no meu celular. Beleza, então seguindo, vamos agora pro Guilherme. Que ele é um personagem que eu desenvolvi a partir do conceito de amor à segunda vista, digamos assim. Porque quando ela conhece ele é um dos personagens vivos, digamos assim, né? Ele é humano. E como eu falei, o Ezek e o Lucien, né, que são as entidades inspiradas no Eusébius e no Florestan, né, que são os alter egos do Robert Schumann, são os guardiões dele. E no dia que ela conhece ele, inclusive o Mikhail leva a Clara para Praça dos Imigrantes para apresentar ela para ele. Ela falou assim, tem um amigo que mexe com magia, com energia e tal, e eu vou apresentar ele para você ver com os seus próprios olhos que você não tá ficando maluca. E quando ela conhece ele, ela não vai com a cara dele de jeito nenhum. Ela fala, nossa, que cara estranho, que cara mais antipático, sei lá. Mas, inclusive, até ocorre um estranhamento inicial entre os dois, né? Que ela acaba, mesmo ela não tendo experiência nenhuma, ele acaba desafiando ela. E acaba se ferrando um pouquinho, né? Bem feito. E mesmo depois ela ter dado essa lapada no ego dele, ele fala no final do encontro, nossa, gostei de te conhecer. Sim, tipo... Aquela coisa, o Guilherme... Honestamente, eu acho o Guilherme um chato de galocha. Não Sim. podemos usar essa linguagem na live. Mas eu acho ele bem chato, principalmente bem grosseiro. É o tipo de pessoa que vai lá e parece que... Aquele tipo de pessoa que é insensível e chama isso de personalidade, mais ou menos, ou pelo menos essa impressão que eu tive dele a princípio. Depois foi adicionando início, mais camadas, mas... Sim, no início... porque o que esse cara mais tem é camada, gente. É que nem um ogro e uma cebola. Exatamente. Só que, geralmente, as camadas acabam meio que piorando com o tempo. Porque, inclusive, nem ele sabe direito quem ele é. Tanto que essa é uma das questões que um dos desafios, né, que uma das entidades dele, o Lucien, coloca pra ele. Ele, quando ele encontra o Lucien pela primeira vez, ele fala, quem é você? Ele fala, não, a pergunta aqui é quem é você? E essa pergunta vai sendo respondida aos poucos ao longo da história. Ele é bem perdido das ideias, inclusive, às vezes ele é influenciado pelo Lucien, às vezes ele é influenciado pelo Ezek, às vezes ele é ele mesmo, às vezes ele é o eu dele do passado, da vida passada. E o grande conflito do personagem, né, é ele tentar se encontrar, tipo,
qual desses sou eu de verdade. No caso, o papel que ele cumpre na trama, ele é teoricamente interesse romântico romântico da Clara, mas a história não gira tanto em torno dele. Pelo menos a impressão que dá é que ele vira um personagem mais secundário lá pro final. Sim, mais ou menos isso. Diferente pra uma história de romance. Ele é como se fosse um caminho pra outra coisa. E essa outra coisa eu não posso falar porque é spoiler. Beleza, então. Vamos aí o Guilherme. Agora é Isaac, né? Não é Isaac. Isso, Isaac. Bem que eu estranhei, porque quando eu pronunciava Isaac, eu achava que era uma referência ao Isaac bíblico. Não. Mas depois... Então, o Isaac. É que meio que falar do Isaac sem falar do Lucien é meio complicado, porque os dois têm uma relação de afinidade muito próxima, apesar deles terem personalidades totalmente diferentes. Assim como, por exemplo, o Eusébius e o Florestan eram seres totalmente diferentes, mas eram partes do self do próprio Robert Schumann. O Isaac e o Lucien, seriam a mesma coisa. Então o Isaac é o anjo guardião do Guilherme, né? Eu já, dá a entender desde o começo que ele seria, né, uma entidade da luz, então isso não é um spoiler tanto assim. E ele tem também esse perfil de ser mais ponderado, ele tem bastante conhecimento, ele é bastante filosófico, só que ele tem vários conflitos de personalidade. E isso faz com que a consciência dele se divida em várias partes. E como se dá essa divisão? Leia um livro para saber. Certo, no caso... Inclusive, o Isaac, ele é um indício de que... Isso é uma das ideias inovadoras que eu tento colocar no Casa 8, de que entidades podem trocar de panteão ou pertencer a dois panteões ao mesmo tempo. Isso aí teve alguma parada do tipo em Supernatural, se eu não me engano. Que na quinta temporada, eu acho, durante o Apocalipse, foi revelado que o Loki da mitologia nórdica, na verdade, era o arcanjo Gabriel caído. Sim. Então, inclusive, é o Isaac aqui na capa, né? Exatamente. Aqui na parte de trás. Essa sombra é a sombra do Isaac. É da hora, aquela coisa. Em se tratando de personagens legais, ele é legal, eu gosto dele simplesmente por ele ser aquele bastião de caráter. Sim, que apesar de ele ter um monte de conflito psicológico, inclusive tem vários que são esclarecidos só nos outros livros, você não conhece o Isaac totalmente no primeiro livro, mesmo assim ele consegue manter um nível de moral, né, e retidão. O tipo de pessoa que você, depois de 5 minutos de conversa, você sabe que é o tipo de pessoa que você poderia confiar a sua vida a ele e ele não trataria como se fosse a coisa mais importante do mundo. Sim, exatamente. E ele é uma pessoa basicamente com uma personalidade calma, né, que mesmo se provocado, bastante insultado, ele continua de boa. É muito difícil ter alguma coisa que faça ele se exaltar. De boa, não sei se eu diria de boa porque isso não implicaria ele ser passivo demais. Porque passivo ele não é tanto assim, ele faz as coisas. Então, sei lá, se você xingasse ele na cara, ele não ficaria nervoso, não demonstraria isso, mas... Não, ele te daria uma aula de 15 minutos explicando o quanto você estaria errado. Boa, inclusive literalmente isso acontece, não é? Sim, literalmente isso acontece. Boa. Outra também questão do personagem é que ele, em relação a níveis de poder, né, que, por exemplo, principalmente em página de anime e tal, adoram, por exemplo, fazer disputa tipo, será que o Goku ganharia do Superman, sei lá, qual que é o nível de poder? O Isaac é o personagem com um nível de poder mais alto da história. Ele é forte pra caramba. No caso, pensando nos que colocaram...
estaria acima até do... Não vou dar spoilers aqui, mas o demôniozão antagonista. Posso falar o nome dele? Sim. Acredito. É quase isso, né? Eu tô falando de... porque no caso esse não é o... Pode falar o nome. O Aquila. Aham. Inclusive, é Aquila ou Aquila? Aquila. Aquila. Eu fico bugado com isso. Não, que falar aqui... não, se bem que é melhor, porque falar Aquila, eu lembro do Aquila de O Livro da Selva, do Mowgli. E parece o Aquiles também, né? Apesar de ter uma referência com o Aquiles, principalmente por conta do nome humano do Zudibia, mas não vamos entrar em detalhes agora. Certo, mas o motivo pelo qual eu lembrei, em a escala de poder ele ficar acima até do Aquila? Sim, do Aquila original talvez não, mas da cópia sim, com certeza. Mais spoilers. Isso não seria exatamente um spoiler, porque isso é uma parte bem marcante também da mitologia da história, que as entidades, que tem diferença entre alma humana e entidade. Entidades, que seriam anjos, demônios, deuses, etc., não podem encarnar no mundo físico. Para que elas possam encarnar no mundo físico, elas criam projeções, que seriam não exatamente cópias, mas versões humanas da alma deles. Só que a pessoa pode criar uma projeção dela que seja uma entidade? Pode, mas precisa de muito poder para isso, um trauma muito grande. Tanto que o Eza que conseguiu fazer isso e o Aquila também. No caso é a mesma lógica dos avatares da religião hindu. Isso. Só que aí no caso a diferença é que, por exemplo, Rama, do Ramayana, ele é um avatar de Brahma, né? Brahma ou Vishnu? Acho Vishnu. Vishnu. Então, aí seria a mesma diferença entre se Vishnu, ao invés de encarnar como um humano, encarnasse como uma entidade menor. Tipo, acima dos humanos, só que abaixo dos deuses. Mais ou menos isso. É que daí a pessoa pode fazer uma projeção 100% humana, que é bem mais fácil. Ou criar uma projeção que é meio humano, meio entidade, que pode encarnar como humano, mas tem poderes de entidade. Só que geralmente, como a energia do corpo humano não aguenta o poder de entidade, geralmente quando meio entidades, meio humanos encarnam no mundo físico, tem um tempo de vida curto. E essa seria uma forma de mostrar no livro por que geralmente pessoas muito fodas, pessoas excepcionais, morrem cedo. Provavelmente são meio humanos, meio entidades. Beleza. E por fim, o Lucin. Então, ele foi um personagem inicialmente criado por um RPG. Não por mim, né, por pessoas que eu conheci, que eu basicamente peguei a ideia, né, que era mais um rascunho, né, de personagem e adaptei para essa história. Não é uma criação 100% minha. Tanto que esse personagem era originalmente, né, na história, ele era um lobisomem. Tanto que o nome dele vem da palavra Lycan, mudando as duas vocais para Lucin, para ficar, né, parecido com Lúcifer, por ele ser um demônio. E ele, como eu falei, né, ele é o demônio guardião do Guilherme. E ele vive em um castelo energético em outra dimensão. Você tem que fazer uma viagem astral para encontrar ele. Ele dificilmente sai de lá, quase tudo ele faz dali. E é um castelo sem janela nenhuma. Que daí, ao longo da história, você descobre por que o castelo não tem janelas. E é um motivo bastante surpreendente, não é porque ele é bem preconceituoso, né, com mortais, com almas humanas. Tanto que ele até brincou que assim, dá pra fazer um drinking game com o número de vezes que ele fala mortais patéticos ao longo do livro. Você entra como alcoólico. Exatamente. Que é uma hipocrisia do caramba, sendo que ele é bem próximo da Clara, tanto que ela zoa com ele por causa disso uma hora no livro. Ela fala, olha, eu sou uma mortal patética e você tá aqui comigo, lá. Tipo a pessoa que diz a coisa mais racista na tua frente e diz, mas você não é como os outros. É tipo isso. Uma coisa. Aham. É esse negócio. Isso que eu acho bem engraçado. De todos os personagens ali, tirando o plot... Nossa, bem estranho pensar nisso, mas o plot twist final faz com que eu deteste o Guilherme ainda mais do que o Lucin. O que é estranho, mas é aquele efeito no qual a gente acaba pegando mais ranço o tipo de maldade, o tipo de babaquice que está mais próximo do nosso cotidiano, mesmo que
é pelo mesmo motivo que a pessoa, teoricamente, ela pode ter sentimentos de ódio mais fortes por um colega de trabalho que é babaca do que por Hitler, sei lá, mesmo reconhecendo que Hitler cometeu muito mais atrocidades. Sim. Mas em questão de atrocidades, em tudo isso, cara, não tem, ninguém ganha do Lucien, exceto talvez o Aquila. Só que ele é um personagem muito carismático, eu gosto bastante dele. Sim. É quase um guilty pleasure. Inclusive pra própria Clara. Então, exatamente, tipo... Nossa, então, ele é um lorde demoníaco, ele faz atrocidades, ele faz coisas com inocência, ele odeia toda a humanidade. Mas será que ele não tem um lado bom? Será que ele só não precisa de um abraço? Tipo isso. Em volta do pescoço, com uma corda, talvez? Porque um dos pontos bem fortes nele é que ele é um necromante e eu coloco a necromancia de uma forma um pouco mais específica, né, no livro, que é uma pessoa que basicamente usa almas como pokémons. Tranca almas em lanternas e usa o poder dela. É como se fosse aquelas lanternas chinesas antigas, né, que você realmente acendia, né, velas em cima, daí nessas coisas que são trancadas as almas e elas acabam, né, obedecendo ele. E inclusive ele tenta trancar algumas pessoas ao longo da história nessas lanternas. Inclusive as lanternas funcionam de maneira um pouco parecida com as gaiolinhas da Ereshkigal. Tipo, ninguém, absolutamente ninguém. Lucien, quer entrar? Vem aqui pra dentro. Não, e que basicamente ele diz que ele não tem remorso em fazer isso porque ele fala assim, são pessoas de existência medíocre, não sei o quê. E não que algumas críticas que ele faz à humanidade não estejam corretas. E essa é uma das coisas que a gente faz, ele tipo, não, mas será que ele não merece uma chancezinha? Mas a reação que ele tem a isso é, no mínimo, discutível. Sim, basicamente. Então, aquela coisa, é bem curioso porque, apesar disso, tipo, ele não é efetivamente um antagonista, mas também ele não é bonzinho, mas também ao mesmo tempo ele não parece contra nem a favor. É um personagem, que nem você falou do Guilherme, é um personagem com camadas. Sim. Só que acho que um pouco menos camadas do que o Guilherme, porque tirando o plot twist final, você passa a maior parte do livro em dúvida com relação ao Guilherme, enquanto o Lucien, não, sim. Que nem eu falei agora há pouco do Isaac, 5 minutos de conversa, você sabe que pode confiar a sua vida a ele. Com o Lucien, 5 minutos de conversa, você sabe que se demole, ele suga a tua alma. Sim, literalmente. Exatamente. Inclusive sobre isso, um detalhe, que na verdade você falou agora, que lendo o livro, eu tinha mais a impressão que... Ok, ele capturava as almas, só que usava mais a essência vital da pessoa como combustível para fazer as coisas. Mas ele teoricamente seria possível de lançar que nem Pokémon, tipo... Sim. Ele capturou a alma de Aquiles e... Aquiles, eu escolho você! Quase isso. Tanto que na cena onde a Clara encontra o Guilherme pela primeira vez, ele diz que quando ele ainda não sabe, né, a identidade da Clara na vida passada, que o Lucien também teve contato com a Clara na vida passada, mas quando ele encontra a Clara pela primeira vez, ele sente que ela tem bastante potencial e sente até quase que uma rivalidade em relação a ela. Tanto que por isso que o Guilherme acaba desafiando ela no primeiro momento. Mas ele meio que encara ela como uma oponente digna, digamos assim, depois do embate que os dois têm. E qual que é o elogio que ele oferece pra Clara, digamos assim? Você, das pessoas que treinaram conosco naquele dia, é a única que eu mataria com as minhas próprias mãos. Com os outros, eu usei as minhas almas pra lutar contra. Você, eu lutaria eu mesmo. Nossa, que honra! Que... Não, boa, beleza. Aí tem vários outros personagens, mas aqui a gente pegou os cinco principais, né? É, mais ou menos isso. Inclusive o Lucien, ele tem uma bandana em cima do olho esquerdo. Ele não tem o olho esquerdo. E isso tem um simbolismo importante. Porque o hemisfério esquerdo do cérebro é o hemisfério da lógica, da razão. Isso indica que ele é um ser quase que puramente instintivo. Que ele não é um ser que... Ele não chega a ser bestial, ele consegue raciocinar, ele consegue pensar estrategicamente, mas as motivações das ações dele são 100% impulso, 100% instinto. Inclusive, isso me criou
um conceito, né, da história que algumas entidades têm esse conceito, que são os Nefeshid. Então, o que seria uma entidade Nefeshid? Porque é a junção de um conceito da Kabbalah chamado Nefesh, que é um nível de alma, né? E com o id do Freud, que é id, ego e superego, né? Que o id é o nosso ser mais instintivo e tal, que é basicamente o que acompanha a gente desde que a gente nasce e não é aprendido socialmente. E o Nefesh é a essência vital, é o nível de alma que existe em todas as coisas que existem, até, sei lá, uma pedra. Que é a essência que faz com que a coisa continue existindo e dá a ela como se fosse o desejo de continuar existindo. E essa essência, por exemplo, nos seres humanos, ela está subordinada a outros níveis de alma. Assim como, por exemplo, a gente tem os 7 chakras, o chakra base, né, que é o chakra vermelho, que é o que é a nossa ligação com a Terra, né, o nosso instinto de sobrevivência. Ele não atua sozinho, ele está subordinado aos outros. Se ele atuar sozinho, a pessoa vira um ser bestial, um ser egoísta que só pensa na própria sobrevivência e não tem empatia. E os Nefeshid seriam exatamente as pessoas que fazem essa inversão, que colocam essa parte da alma como mais importante do que todas as outras. E isso pode acontecer tanto por perversão, né, de personalidade, como talvez um psicopata, por exemplo, ou por um trauma muito forte. Tem um personagem que é um Nefeshid no livro 3, que ele teve uma vida completamente ferrada, né, transtorno de estresse pós-traumático, e isso acabou sendo ele ter uma energia nesse sentido. E os Nefeshid também, eles não têm visão, tanto que quando um dos personagens ativa essa aura mais bestial dele, e ele tá incorporado também em um dos personagens, a pessoa humana, ela se sente, nesse sentido, pessoa humana não é pleonasmo, né? A visão obscurece completamente, é como se fosse tipo aquelas cobras que moram em cavernas que têm visão infravermelha, que não enxergam como se locomovessem instintivamente. E mesmo assim a pessoa consegue achar o caminho de casa numa boa. Beleza. Então, apesar de ter mais personagens, quanto a isso, vai atrás do livro. Exatamente. Ok. Então, agora seguindo para o próximo tópico, influências de Casa 8. A gente já falou um bocado sobre várias dessas influências, tipo Freud, a Clara Schumann. Toda a história veio através de uma frase de um livro de astrologia. Aí, sim. O que mais teria de influência? O que inspirou a existência de Casa 8? Tem também a questão da história que é uma história real, que é a história de Abelardo e Heloísa. Que provavelmente o pessoal que conhece a história conhece só porque o Abelardo acaba castrado na história, literalmente. Que é basicamente uma história de um professor medieval, né, que inclusive é um filósofo bem conhecido, que é o Pierre Abelard, que foi contratado para dar aulas para a sobrinha de um cônego. E eles acabam se apaixonando, só que acaba sendo um amor proibido porque professores que se casavam não eram bem vistos. Basicamente, um professor que tinha relações era visto como alguém que não se dedicava corretamente ao ensino. Inclusive essa visão persiste um pouco até hoje, né? Muitas vezes, tipo, nossa, o professor é casado, nossa, eu vi o professor de mandada com não sei quem, nossa, eu vi o professor na balada, como se o professor não tivesse direito a ter vida, sim, né? E é aquela coisa, se o professor vai dar aula de mau humor, já pensa, sem fazer coisas. Exatamente. Aquela lógica de que professor tem que ser um ser perfeito, de que... Exatamente, se sabem, por exemplo, que o professor é casado e tal, gosta de sair na balada e tal, tem gente que acha estranho. Uhum. E eu adaptei um pouco isso pra história, né, porque... Que daí é a relação, né, que existe na história, né, de... Como é que eu posso falar isso sem dar spoiler? De dois personagens, né, que tem uma relação que eu falei no começo, né, de mestre e discípulo, só que acabam tendo uma interação romântica também.
E isso também é um tabu, porque daí a pessoa com quem acontece isso também é uma entidade da luz, que é um tabu maior ainda. Inclusive muita gente vai, com certeza, principalmente pessoas mais conservadoras e tal, com certeza vai dar hate pra caramba no livro por causa disso. Porque, nossa, como assim você coloca uma entidade da luz, que deveria ser uma coisa pura e tal, se apaixonando por alguém, sentindo desejo por alguém, como assim, que absurdo. Muita coisa que tá lá você jogada na fogueira. Que é também uma inspiração entre esse conflito, né, da história do Abelardo e da Heloísa. E quando o tio da Heloísa descobre, né, essa questão, né, que ela e o Abelardo estavam juntos, ele manda castrar o Abelardo. Então, tipo, ele faz o que os sogros ameaçam fazer, de acordo com os memes, de acordo com Exatamente, só que ele fazia isso literalmente. E como a Idade Média era meio que terra sem lei, né? Principalmente pra quem era rica, nobre. Principalmente se a pessoa era da igreja. Sim, também tem isso. E a Heloísa, ela sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito curiosa, E a Clara é um pouco de inspiração nela também. É interessante esse negócio do amor surgindo pelo amor mútuo pelo conhecimento. Exatamente. Isso é bem interessante, bastante sacados, justamente do diálogo entre os personagens lá, que traz boa parte do que vai ser o nosso próximo tópico depois. Sim. Que é a respeito. Aí, de influência, a gente tem a história de Abelardo e Heloísa e tem também a questão dos trânsitos de Plutão. É o quê? Trânsitos de Plutão. Ah, sim. Eu entendi outra coisa. Ah, tá. Eu sei que você entendeu. Ok, os trânsitos de Plutão. Sim. Porque, inclusive, nosso querido Plutão não é mais considerado um planeta pela astronomia. Pois é, o que é um absurdo, porque Obama quer dizer família, e família quer dizer nunca mais abandonar. E sim, eu falei Obama de propósito. Eu sei. Só que na astrologia ele continua sendo considerado, né, um astro regente de signos. Inclusive eu prefiro usar o termo astro regente em vez de planeta regente, porque eu sou chata. Porque tem gente que, por exemplo, fala: a Lua é o planeta regente de Câncer. Lua não é planeta, Lua é satélite. Então eu prefiro falar astro regente. Penso que Plutão agora é um planeta anão. Só que os trânsitos dele podem provocar bastante impacto, por exemplo. E toda vez que ele muda de signo, vários eventos significativos acontecem. Por exemplo, uma das mudanças de Plutão de signo que eu falo no livro foi uma mudança que aconteceu no ano de 1939. O que aconteceu em 1939, gente? Então, a última mudança que a gente teve mais recente, penúltima, né, na verdade, foi no ano de 2008. Crise econômica abalando o mundo inteiro. E na época, que é exatamente quando eu comecei a escrever o livro, a vida de muita gente virou 180 graus. E a última mudança que a gente teve de Plutão foi agora em novembro de 2024. E o mundo tá um caos, né, gente? E eu abordo essa questão. E por conta dessa influência bem forte, né, que tenha. Claro que eu não estou excluindo as influências históricas e materiais e blá 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 dos fenômenos históricos. Eu só estou comentando que seria uma influência a mais, né? Um plus. Não estou dizendo que é por causa de Plutão que todos os eventos históricos acontecem. Pelo amor de Deus, não achem isso. Tá? Mesmo porque eu sou uma socióloga de esquerda, marxista, e eu não diria uma coisa dessas irresponsável. Mas que é uma coincidência do caramba, é. E por causa dessas questões de Plutão, eu resolvi, inclusive eu pensei bastante antes de inserir isso na história, resolvi inserir mitologia grega na história. Já que a história fala toda de prisão, de relacionamentos abusivos, de possessividade, eu resolvi botar o mito de Hades e Perséfone. Sim, o que é importante porque recentemente, de lá pra cá, uma trend que eu tenho odiado é o modo como o pessoal anda romantizando muito o relacionamento de Hades e Perséfone. Tipo, que eles são um casal, eles são goals, sendo que, cara, isso nasceu literalmente de um sequestro, no qual
Ok, falam. É engraçado porque falam, em tal versão ela foi lá por conta própria. Beleza, mas ninguém vai lá e me fala da versão. Enquanto no hino homérico a Deméter tá lá Perséfone dizendo explicitamente: foi contra a minha vontade e isso que eu estou dizendo é verdade. Então, também por conta da temática sobrenatural, mais com relação ao mundo dos mortos, né? Isso, exatamente, que é também com toda a relação com a oitava casa astral. Então, sim, introduz esse, no qual... E como a história de Hades e Perséfone entra no livro, não vou dizer porque é um major spoiler. Sim, que nem acho que eu cheguei a mencionar mais cedo, que é tipo aos 40 do segundo tempo. Isso, exatamente. Então, tem isso, é uma parte legal, mas vai chão até chegar lá. Que é uma coisa que, na verdade, sempre tá ali, mas ninguém sabe exatamente o que é. Aí, conforme a história vai ocorrendo, que vão... Inclusive, isso é uma coisa de como que ocorrem os fatos do livro. Que são vários fatos que parecem coisas jogadas, fatos aleatórios, mas que daí depois você vai ver que tá tudo ligado por uma coisa. Pois é, inclusive, justamente, o final lá do livro, o porquê de você ter lançado ele em 2024, né? Sim. Então... na verdade eu talvez até lançasse ele depois de 2024, porque eu demorei 15 anos para terminar de escrever esse negócio. Eu reescrevi ele várias vezes e eu dei uma corrida exatamente para poder lançar nessa nova mudança de Plutão, né, de Capricórnio para Aquário. E que, lembrando que a última vez que Plutão esteve em Aquário foi quando aconteceu a Revolução Francesa. Que também é importante para a história, por conta Exatamente. do melhor personagem, do Zudbia. Exatamente. Então, mais alguma... Que é basicamente quando ele patrocinou a Revolução Francesa, foi quando ele, entre aspas, se vingou do que aconteceu com ele quando ele estava vivo. Beleza, mais alguma influência que te ocorra? No momento, acredito que não. Beleza, então passemos para o próximo, o que é interessante ali, que seria a filosofia em casa 8, na qual... Isso é um tema interessante porque tem várias coisas no qual justamente a relação entre os dois personagens, no qual tem a troca de conhecimento, no qual você vai lá e disserta sobre vários temas. Sim. Aí traz algumas questões interessantes. Inclusive não só com um personagem, né? Tem várias, por exemplo, tem uma parte da história em que a Clara e o Zudbia falam sobre a existência de Deus. Ela pergunta pra ele o porquê, se Deus existe. E a resposta do... Falar isso não é spoiler, então eu posso falar. Resposta do Zudbia é: depende do que você chama de Deus. Daí ele fala, né? Se Deus é um cara barbudo no céu controlando a vida de todo mundo, não existe Deus nenhum. Se o que você chama de Deus são entidades que intercedem pelas pessoas, existem vários. Mas se o que você chama de Deus é o princípio criador, só existe um. Ou seja, a ideia lá de Deus imanente. Existe o Deus transcendente, que seria justamente as entidades mesmo, um ser que ultrapassa todos os limites da experiência, fica além de todos eles, enquanto o imanente, que é que está em tudo e em todos. Exatamente. E as duas formas podem ser chamadas de deuses. Sim, então, no caso, isso aí é uma grande coisa que não costuma aparecer bastante em obras que tratam de entidades mitológicas, por exemplo. Que nem, por exemplo, tem um trecho de Magnus Chase, do Rick Riordan, o mesmo autor lá de Percy Jackson, no qual que acontece? Um personagem muçulmano, ele vai lá e ele se vê cara a cara com Heimdall, o porteiro lá da mitologia nórdica. E aí que ele vai lá e questiona, tipo, por um momento ele pensa, tipo, cara, como assim? Então existe um deus pagão, mas e o deus que eu acredito? Pra no instante seguinte ele pensar, não, são duas coisas diferentes, uma ser verdadeira não implica que a outra seja falsa. Exatamente, isso é uma ideia marcante em Casa 8, todos os panteões existem. Inclusive deuses gregos convivem com anjos e demônios. Não exatamente convivem, né, mas coexistem, digamos assim. Uma ideia de que seria suficiente para muita gente brincar de Monty Python e o Cálice Sagrado comigo. Então com isso, a ideia seria justamente de que
de acordo com o ponto de vista apresentado no livro, não existiria uma religião que cobrisse tudo. Exatamente. Então... Que o caminho pode ser encontrado em todas as religiões que obedeçam, né, ao princípio do... que consigam se conectar, né, com essa energia do bem, do amor ao próximo, etc. Ou seja, o que importa é a mensagem, as ações, a virtude. Isso. Tem uma coisa em Crônicas de Nárnia, assim. Na última crônica, no qual justamente o carinha Calormano lá, que ele acreditava em uma outra entidade que não era Aslan, que C.S. Lewis deixa muito claro que é para ser uma alegoria com Deus e Jesus. Só que justamente por ele ser uma pessoa virtuosa, tudo que ele fazia era reconhecido por Aslan. Ou seja, mesmo que ele chamasse de outro nome, se ele fazia o bem, era na direção de Aslan. Inclusive uma comparação que a Clara comentou no livro, né, que ela até comenta que ela tinha aprendido com o Ezek, seria que, por exemplo, que as 3 religiões abraâmicas, né, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, cada uma tem um símbolo celeste, como, por exemplo, o símbolo do judaísmo é uma estrela, o símbolo do islamismo é a lua crescente, e o símbolo do cristianismo é uma cruz, que em algumas culturas é interpretada como o sol, com um símbolo solar. Então, no caso, o sol, a lua e as estrelas, elas não é porque um é verdadeiro que os outros é falso. O sol existe, a lua existe, as estrelas existem, e eles coexistem, cada um cumpre a sua função no céu. E essa seria a ideia de por que nenhuma dessas religiões seria falsa, digamos assim. Inclusive as 3 são arcanos maiores do tarô, né? Sol, lua e estrela. Ah, sim. Então. A estrela arcano 17, a lua arcano 18, o sol arcano 19. Uma do ladinho da outra, inclusive. Então. E eu também faço alguns comentários sobre algumas interpretações, né, que foram pensados sobre algumas questões bíblicas, inclusive. Como, por exemplo, outra coisa que vão dar hate em mim sobre a ideia do pecado da idolatria. Porque porque eu tiro isso? Porque a palavra ídolo lembra muito a palavra grega eidolon, que significa ilusão. Inclusive eu dou essa explicação no livro. Que basicamente você adorar um ídolo seria você adorar uma ilusão, uma coisa que não existe. E isso pode se aplicar a muita coisa. Não é simplesmente achar tipo, você adorar um ídolo é você ter uma imagem no seu altar. E não é bem por aí. Pode ser isso também, dependendo do significado de como você vê aquela imagem, mas pode ser várias outras coisas, que basicamente a idolatria seria você valorizar a forma de uma coisa em detrimento da essência. Você valorizar como uma coisa tem que se parecer com o que ela é realmente. Aí um exemplo que é dado da história seria com os formatos de família, que inclusive é um exemplo bem polêmico que eu dou. Que, por exemplo, os conservadores valorizam o formato de família que digamos, que uma família só é formada por um pai e uma mãe, essa é a forma da família, mas a essência da família seria pessoas que se amam e coexistem e se ajudam. Então essa seria a diferença aqui entre forma e essência. Então, subentendendo, né, que pessoas que só aceitam a família heteronormativa estariam cometendo o pecado da idolatria. E essa é outra coisa que muita gente... São os polêmicos hoje. Sim. Tanto que o próprio Eza, que quando ela comentou isso pra ele, ela tipo, pensamento ousado o seu. Não, mas o que casa também com a ideia anterior, justamente de mais de uma religião. Você dizer que tal religião é a certa, é você dizer que aquele conjunto de sacramentos, da forma física, seria em detrimento da essência, que seria a virtude, o amor. Isso, exatamente. Que você, tanto que o Eza que dá o exemplo, né, que você valorizar a forma em detrimento da essência, seria como você tentar, porque a forma ela é estanque, ela não é flexível, e a essência é maleável, como você ficar tentando caber na forma, valorizar a forma, é como você ficar sempre tentando entrar numa roupa que não te serve mais. Tipo, por exemplo, vamos supor, Deus me livre isso acontecer, eu amo muito minha esposa, mas vamos supor que ela
vai de viagem pra ficar um mês fora. Nesse tempo todo que ela tá fora, eu tenho uma foto dela que eu sempre olho da foto, me lembro dela, sinto saudade. Só que aí com o tempo eu passo a ver na foto dela uma forma idealizada, e quando ela volta de verdade, eu não sinto a mesma coisa por ela. Que é o que acontece entre o Guilherme e a Clara, né? Que também não deixa de ser uma forma de representar o pecado da idolatria. Deixando claro, isso é apenas um exemplo, eu amo a minha esposa, como ela Sim. é, mas sim, no caso, sim, então, realmente, isso é um outro lado também, que é uma coisa que eu ficava me perguntando justamente como é que é o nome? Da ligação entre a Clara e a vida passada dela. Tipo, até onde que a Clara é a Clara e a vida passada é a vida passada, e até onde as duas são a mesma pessoa. Porque tem trechos diferentes no qual a resposta para isso parece ser diferente. Sim, é porque ela tá descobrindo isso ainda. Ela vai ainda desenvolver um pouco isso nos outros livros. Mesmo no final do livro a resposta não parece tão clara assim. Sim. Tão clara! Bom... Outro simbolismo bem importante da história seria a ideia de que você nunca está sozinho e você nunca faz nada sozinho. Que tudo que você faz tem... Que, por exemplo, eu não cheguei até aqui para fazer essa live hoje sozinha. Eu precisei da pessoa que fez o meu tênis, da pessoa que fez a minha roupa, do cara que dirigiu meu ônibus, da pessoa que mandou para mim o cartão do ônibus para eu fazer. Então, essa coisa de que tudo se conecta de alguma forma, e o indivíduo, ele seria não exatamente uma ilusão, mas ele tem que ser visto como um ponto de referência para você não se perder em todo esse mar de energias, né, de influências que você tem. Seria como você olhar num ponto fixo para você se equilibrar, mas que se você se isolar completamente, sem você perceber essas influências que tem na sua vida, e você achar que você é um ser único, isolado, especial, blá blá blá, isso pode inclusive dar problema, porque uma das coisas que eu menciono no livro é vampirismo de energia. E geralmente pessoas que são vampiros energéticos são pessoas narcisistas, pessoas que acham que elas não tem que trocar energia com o mundo, porque tipo, eu sou boa demais para eu ajudar uma pessoa, para eu interagir, como se todo o universo dela se centrasse nela mesma. Isso faz com que a pessoa literalmente sinta fome energética, então ela acaba inconscientemente sugando energia de outras pessoas. Então, conexão um com o outro. Tem aquele Ubuntu, né? A filosofia de um país da África. E eu também coloco isso como sendo a origem do mal. Que o mal é a separação. Inclusive isso também é uma explicação cabalística. Que é eu estudo um pouco de Cabalá, né? Que na verdade por exemplo, a árvore, né, do paraíso que causou a perdição de Adão e Eva, a tradução mais conhecida é que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E, na verdade, a tradução correta seria a árvore da separação do bem e do mal. Ou seja, a natureza do mal é separar, isolar. Que a partir do momento que você se reconhece como um ser isolado do resto do mundo, que isso, na verdade, que é a semente do mal. O individualismo, porque tem diferença entre você favorecer o indivíduo de uma maneira positiva, né? Você usando o meio como uma forma de se fortalecer, ou você achando que você se basta e foda-se o resto. Inclusive, eu às vezes fico de cara vendo essas pessoas falando tipo, porque lei da atração, segredo, porque eu atraio do universo tudo que eu quero, não sei o quê. Mas a pessoa não faz a mínima ideia de fazer questão de como o mundo funciona. Eu pensando, falar, que tipo de energia você vai atrair, minha filha? Como é que você pode puxar a energia do universo se você não se preocupa em conhecer esse universo? Então a natureza do mal seria esse isolamento. Essa falta de consciência de que você é uma parte de um todo enorme. Entendi. No caso, isso sendo uma escolha consciente. Sim.
Então, que no caso isso aí também me lembrou um pouco justamente de Santo Agostinho. A filosofia dele era, resumindo de modo muito grosso, seria: Deus te deu o livre-arbítrio para você fazer o bem. Se você usa ele para fazer o mal, então o problema é teu. Ou seja, o ato de você escolher se desviar de tal caminho é o que define o que é o mal. Ou seja, a escolha. Só que nesse caso seria você fazer uma escolha egoísta. Você escolher a si mesmo. Exatamente. Escolher a si mesmo entendendo que só existe o si mesmo, que você não interage com tudo. Faz sentido. Beleza. Então, mais algum ponto que você queira pensar a respeito dos diálogos filosóficos? Não, acho que isso já deu pra fritar um pouquinho o cérebro de quem estiver assistindo, se tiver alguém assistindo. Temos 2 pessoas ainda, o número estava circulando, mas... Não, tranquilo, mas provavelmente quando a gente compartilhar, talvez mais pessoas assistam. Beleza. Então, por fim aqui, justamente esse ponto. O que você pode dizer do futuro de Casa 8? Você já explicou que vai ter 3 outros livros, inclusive dois outros livros, isso, totalizando 3. Que os 2, inclusive, até já tem nome, mas sem dar muitos spoilers, o que se pode esperar desses livros, da trajetória da Clara? Bom, basicamente porque um outro conflito da personagem que eu acabei não colocando é que nessa vida e na vida passada, meio que tudo acabava em desgraça. Mais pra frente do primeiro livro é explicado por que isso acontece, e no segundo livro é mostrado mais claramente como isso afeta a vida dela. E ela indo numa jornada pra procurar tentar acabar com essa influência negativa, né, que faz as coisas darem errado para ela. Por isso que o segundo livro se chama História de Amor e Traição, porque uma das coisas que essa influência negativa faz é, no caso, corromper o caráter das pessoas mesmo. Só que isso, claro, isso não aconteceria provavelmente numa pessoa que não pode transformar, por exemplo, uma pessoa 100% boa em uma pessoa que trairia ela. Seria uma pessoa que já tem um potencialzinho ali, uma sementinha de algo ruim. Ela só pega e aumenta isso. Aumenta e também ajuda um pouco a atrair. Isso. Isso ajuda ela a ter um dedo podre. Exatamente. No caso, no segundo livro, seria ela tentando arranjar um jeito de lidar com isso e também demonstrando de forma mais clara. Eu sempre dou risada lembrando disso agora, mas Sim. De forma mais clara o que acontece. Sendo que antes no primeiro livro muita coisa acontece, no qual, sei lá, parece que é só uma única história e se trata muito do passado. Boa parte do livro é escrito em forma de flashback. Sim, por exemplo, no livro 2 tem bem menos flashbacks. É mais focado no presente mesmo. E o livro 3 é a partir do momento que ela... Porque ela ainda é muito dependente emocionalmente. O livro 2 ela se fortalecendo emocionalmente, principalmente, para daí no livro 3 ela já ter um certo nível de experiência e conseguir realmente tentar fazer algo para resolver esse problema que afeta não só ela, mas as outras pessoas, né, que tiveram na vida passada com ela. Ou seja, o primeiro livro é ela aprendendo as ferramentas para se livrar disso e descobrindo que o problema existe. Sim. O segundo livro é ela aprendendo sobre o problema. Isso. E o terceiro livro é ela efetivamente resolvendo, ou pelo menos trabalhando para resolver o problema. Exatamente, porque comigo, ele que conhece as coisas que eu escrevo, que lê as minhas fanfics, comigo não existe final Disney, gente. Sempre, no máximo, o final é agridoce. Dificilmente um final meu vai ser e viveram felizes para sempre, uhul, Tanto que, lembrando, né, o terceiro livro é a história de amor e sacrifício. Sacrifício de quem, como, quando, tudo isso sexta-feira no Google Repórter. Beleza, então, para encerrar, antes da gente fazer a propaganda mais explícita, tipo, dizendo onde o livro está disponível. Antes disso, só dizendo, se você tem algum último recado, alguma coisa a você falar para as pessoas que se interessem por Casa 8, que estejam para ler Casa 8, o que você diria para essas pessoas? Eu diria a mesma coisa que o Guilherme disse para Clara no primeiro encontro dos dois.
feche seus olhos mundanos. Tentem olhar a história com uma forma de que é uma oportunidade que eu tô dando para vocês, de vocês realmente desconstruírem alguns valores dados e tentar, porque um dos simbolismos da casa 8 é não só a morte, mas morte e renascimento. É uma morte para que algo aconteça de bom depois. Beleza, então. Então é isso aí. Casa 8, Histórias de Amor e Liberdade. Ele está disponível no site Wiclap. Ele ainda não está na Amazon, né? Não. Não, ainda não? E eu não sei se eu pretendo pôr. Ok. No caso, só em formato físico ou tem digital também? Não, ainda não tenho o livro digital, mas eu pretendo fazer. Inclusive, eu estou pensando numa ideia, inclusive, de fazer um audiolivro. Audiolivro, boa. Beleza, então tem lá na Wiclap, só pesquisar Casa 8, Histórias de Amor e Liberdade, escrito por Pekla Schindler. Dá pra parcelar no cartão de crédito, gente, se você tiver ruim de grana. Também tinha esse livro aqui. Nossa, inclusive uma coisa que eu percebi é que essa lanterninha aqui, esse negócio de cima parece o Raro de Gundam. Ah! Esse negócio de ver carinha nas coisas. Uhum. Mas então, enfim, é isso. Muito obrigado, Dona Pekka, por vir aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, seja quem acompanhou a live ou quem vai ver a gravação depois. Muito obrigado e tudo de bom pra vocês. Até a próxima. Quando eu lançar. Que inclusive quem quiser, deixa eu passar meu arroba no Instagram, né? Sim, claro. Meu arroba no Instagram é @petschindler, talvez coloque depois escrito, né, no final, né? Vamos fazer uma marcação lá. Pra daí, quando eu postar os outros livros, ou quando eu postar a trilha sonora, porque eu faço músicas para a história também. Sim. Tem várias músicas compostas para a história. Inclusive, eu pretendo futuramente lançar uma edição do livro com as partituras, para quem quiser. Boa. Nossa, bora. Então, e tem bastante coisa a caminho, gente. Eu tô pensando em fazer amigurumi, pensar, quem sabe, futuramente graphic novel, como eu pensei, né, audiolivro e vários outros materiais aí, gente. Pois é, depois de 15 anos, abriu a porteira. Agora, passa a boiada inteira. Exatamente. Então, firmeza. Valeu, gente. Valeu.